Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Pérolas da Nutri. Eu sou Shirley de Jesus, a nutricionista que vai levar vários bate-papos incríveis aqui nesse canal. Vamos falar hoje sobre saúde da mulher. E eu, como sou uma mulher muito privilegiada, trouxe para o nosso bate-papo uma ginecologista da medicina integral, da qual eu acredito e pratico, porque tem 3 pilares do que eu não abro mão na saúde: corpo, mente, ambiente, e dentro da mente tem a espiritualidade. Então conheça agora a minha convidada, doutora Gabriela, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de receber aqui no meu primeiro episódio, com a minha primeira convidada. Obrigada, Shirley, é um prazer, uma honra, ainda mais abrir assim, né, esse podcast. Vai ser algo emocionante para nós duas hoje, tenho certeza. Que bom! Bem, feita a minha apresentação, sou nutricionista há 13 anos, eu gostaria que você contasse um pouquinho quem é a Gabi, por que a Gabi faz o que faz, para quem a Gabi faz, tanto a mulher como a profissional. Vamos lá, então. Sou Gabriela, ginecologista, né? Trabalho nessa área aí já tem, acho que uns quase 10 anos. Fiz residência de ginecologia. Depois da residência de ginecologia, eu pensei, eu quero fazer alguma coisa para ajudar a mulher em si, né? Então, eu comecei primeiramente o caminho na reprodução humana. Fiz minha formação na reprodução humana, fiz fellow no Brasil, fiz fellow no exterior, fiz em Barcelona. E sempre quero mais, vou atrás. Comecei a fazer a ginecologia endócrina, fiz uma pós-graduação em ginecologia endócrina lá em São Paulo. Falei, quero mais, porque a paciente merece mais. A paciente não é só reprodução, não é só hormônio. Então, eu comecei a estudar e a entrar mais fundo nessa medicina integrativa. E aí vem o intestino, a mente, o corpo, né? Aí a gente vê que ginecologia não é só útero, não é só ovário. Ela é tudo. A mulher é um corpo e tudo tá ligado. Assim, a gente tem, por exemplo, receptor hormonal dos hormônios femininos no cérebro. Então, Intestino. é um conjunto no intestino. Então, não dava para ficar só naquele mundinho ali. Eu queria oferecer mais para as minhas pacientes. E por que reprodução humana? O que fez os seus olhos brilhar nessa área? Porque eu gosto muito dessa parte hormonal. E a reprodução humana ali foi o primeiro contato que eu tive dentro da ginecologia, dentro da minha residência, foi a reprodução humana. E ver aquelas mulheres passando por aquele... Porque é uma dificuldade, é um momento ali muito triste da mulher que não consegue engravidar. Então, elas ficam num estado depressivo, numa ansiedade. E ver aquela comoção, aquele momento me deixou comovida. Eu falei, quero tentar ajudar essa mulher. Porque o parto, que é a da obstetrícia, é lindo, tem seus encantos, mas tá todo mundo feliz e, claro, tem seus perrengues, mas sim. a reprodução, eu sentia que eu podia ajudar mais, assim. A realização de um sonho, né? É uma sonho. Cobrança da comunidade, né? Que tem que ser mãe, como é que vai ser esse momento. E aí você me trouxe um ponto super importante. A preparação da mulher para se tornar mãe, né? Que às vezes você colocou muito bem. Repor hormônios, todo um tratamento, tem uma questão, né, psicológica importante dela com o parceiro, a questão das vitaminas, para que quando esse momento chegue, né, realmente a mulher esteja bem nutrida, bem preparada, tanto mentalmente quanto biologicamente, fisiologicamente, hoje, né? Ela tem a ideia, vou engravidar, ela só pensa ácido fólico, metilfolato. Só isso que ela pensa. Ela não sabe que o corpo é muito mais do que isso. Eu gosto de brincar que o nosso corpo ele trabalha com como a gente cuida ele. Então, ele tem uma ideia primitiva, do tipo, eu só consigo engravidar, eu só sou capaz de gerar uma gestação saudável se eu for saudável. Porque senão o próprio corpo, se eu não dou conta de cuidar de mim, não dou conta de cuidar de um bebê. Então, quando a gente tá toda assim, inflamada, com tudo bagunçado, o próprio corpo bloqueia, não vai engravidar. Exato. Então, às vezes, ajustes pequenos, hormonais, vitamínicos, ajuda a mulher a engravidar. Claro que tem patologias, comorbidades que vão além disso. Mas esse pouquinho que a gente faz, muitas das vezes ajuda muita mulher. Então, ela já vai ali naquele refinar. E a Gabi já é mãe? Gabi é mãe de um bebezinho, tá hoje com 9 meses. Passei muito perrengue com ele. Me conta um pouco dessa história. Eu olhei lá o seu Instagram e na sua biografia, me conta a sua biografia e conta aqui para os nossos ouvintes. Bom, eu engravidei espontaneamente, né? Assim, não tive nenhuma dificuldade, não passei por nenhum tratamento, mas no meio da minha gestação eu descobri uma pré-eclâmpsia. Não tinha histórico nem nada. E a minha pré-eclâmpsia ela se desenvolveu muito rápido para uma síndrome que a gente chama síndrome HELP. E nesse momento você tem que realizar o parto, você tem que tirar o bebezinho.
Então, meu bebê nasceu de 28 semanas, que dá aí uns 6 meses de gestação. Então, nós ficamos 3 meses na UTI. Ele passou um bocado nessa UTI, assim, teve infecções, teve complicações. Então, é justamente essa frustração da mulher que não engravida, ou então engravida e aborta. Eu não tive isso, mas eu tive uma outra vivência de medo de perda, de não saber o que vai acontecer. Então, eu falo assim, eu não senti o que você está sentindo, mas eu senti algo que é tão comovente, tão doído quanto, né? Então, assim, isso me ajudou a crescer muito como mulher, como mãe, mas foi um perrengue. Eu entendo isso, Gabi, assim, trazendo para minha vida na parte de nutrição. Há 13 anos atuando, 11 anos eu atuei em nutrição escolar. Porque eu saí da faculdade, qual era o meu propósito, qual é o meu propósito até hoje. Isso não mudou, é a minha essência. Eu acredito que o alimento, quando a gente alimenta o conhecimento, a gente transforma vidas. Então, a partir da educação, a gente traz a liberdade, a gente traz o poder, né? E muito tempo atuando com crianças, eu falei, gente, e as mães dessas crianças, né? A gente não adianta se eu estar larga na por ponta. elas, né? Exatamente, eu preciso atuar com essas mulheres e por isso, né, nos últimos 7, 8 anos, estou trabalhando nas duas pontas. Parei com a nutrição escolar e agora eu cuido das mamães. Eu sei. E na minha vivência, a nutrição que eu vivo hoje, que é a nutrição terapêutica, que promove, né, que promove a saúde, a prevenção das doenças, porque eu tenho hipotireoidismo, dificuldade para engravidar, né? Uma série de problemas. Então, pela nutrição, eu senti na pele, porque uma coisa é você pegar o livro, é isso sentar, que eu falei, eu nunca passei por aquilo, mas a gente tem vivências diferentes que vão gerando dores parecidas, né? Sim, e faz a gente entender o nosso paciente de uma maneira muito diferente, né? Quando a gente sente aquela dor, tudo isso que você passou, eu tenho certeza que quando o paciente senta lá junto com você, você chora junto. É aquela vontade de chorar junto, né? De entender o que é aquela dor. Quais são as estratégias que eu vou utilizar para poder ajudar essa mãe? Que é como você falou, é o conjunto, é o corpo, é a mente, né? Sem tudo junto não vai. Exatamente, exatamente. E qual a gente sabe que muitas mulheres têm problema para ter, né, problema de fertilidade. O que você acha que está acontecendo no mundo hoje que isso tem feito aumentar a dificuldade das mulheres engravidar? Vai um conjunto de fatores, na verdade, né? Primeiro, o que todo mundo fala é justamente que a mulher está deixando para engravidar mais tarde. O que isso o mundo hoje faz com que a gente trabalhe, faz com que a gente estude, né? Uma rotina puxada, então a gente acaba deixando a gestação, a maternidade um pouco mais para frente. E esse para frente o nosso corpo não acompanha. Então, isso está fazendo com que as pacientes procurem mais os tratamentos de reprodução e até mesmo o congelamento de óvulos, que é uma forma de, entre aspas, prevenir, né? Mas, além disso, esse mundo muito corrido, a gente tem deixado de fazer atividade física, a gente tem deixado de comer bem, comer mais processados, a gente vive num mundo de estresse, então dorme pouco, então a gente não tem os pilares da qualidade de vida, e isso o corpo sente, como eu falei, se o corpo entende que eu não consigo cuidar de mim, ele não vai deixar eu gerar um bebê. Reproduzir. Exatamente. Então, aquela mulher muito estressada, mulher que fuma, mulher que não faz atividade física, que não dorme, que não come bem, a gente vê, muitas vezes, é o perfil da paciente que chega pra gente no consultório, né? Porque esse estresse da vida de hoje, né? E juntando ainda a idade, que ela dá uma empurradinha mais pra frente, aí o negócio aperta. Então, a gente começa a ter que, justamente, mudar os hábitos dela, avaliar, é um processo minucioso ali pra gente poder engravidar. Antes do engravidar, gostaria que você falasse um pouquinho para nossa audiência sobre as fases da mulher, né? Um pouco do ciclo menstrual, quando eu devo iniciar e buscar um profissional ginecologista, com esse intuito da prevenção ao invés, né, da gente tratar os problemas. Bom, eu sempre peço, por exemplo, as pacientes perguntam, quando eu trago minha filha, né? Porque o pediatra, ele pode cuidar da criança até os 18 anos, mas eu peço. Menstruou,
traz pra eu ver, deixa eu dar uma olhadinha como é que tá o ciclo menstrual. No início é normal ter um ciclo irregular, que muitas das vezes assusta a mãe, mas esse acompanhamento desde o início para saber o que é essa irregularidade, ela é importante, né? Porque a gente tem ali a menarca, que é a primeira menstruação. Depois disso, a gente tem um período que é chamado de menacme, que é o tempo justamente da mulher, que a mulher menstrua todo mês, que ela tem potencial de gravidez. Então, aqui no início, a gente vai olhar esse ciclo menstrual. Mais pra frente um pouquinho, métodos contraceptivos, né, para proteger. Depois, a fase dela de querer engravidar, de gestar, então tem esse ajuste. Tem o período ali que já está no finalzinho do menacme, que é a transição menopausal. É justamente quando ela começa a ter os hormônios bagunçados, até alguns sintomas da menopausa sem estar ainda na menopausa. E depois se instala a menopausa e aí vem a Isso pós-menopausa. vai ser um assunto só para um podcast. Porque tem muita Nós coisa. atendemos, né? O meu público, muito deles está entre ali os 35, ginecologia endócrina, 55, então... É isso. E a gente percebe, ainda nesse assunto, que as meninas estão menstruando cada vez mais cedo. Eu já tive casos com 8 anos de idade, né? Já começando. E eu vejo que a alimentação e estilo de vida realmente tem um impacto. É uma criança que tem um estímulo muito cedo, então estímulo visual, estímulo auditivo, alimentar, né, com alimentos com muito hormônios, com muito alterados, então muitos corantes, muito conservante, muito é ultraprocessados. É uma soma. Muito carboidrato, né? Muito açúcar. Você vê hoje um sobrepesozinho associado ali, né? Isso. E a gente sabe que a obesidade, ela é um sistema endócrino que afeta muitos hormônios, né? A gente fala uma doença. que a obesidade hoje é doença. Claro, as pessoas ficam muito falando assim, a obesidade, você tá sendo contra, eu sou bem assim, mas a gente não está pensando esteticamente, a gente está pensando em doenças, né? A obesidade, ela traz ali a resistência insulínica, o diabetes, uma síndrome metabólica, propensão para câncer. Existe, tem muita coisa aí por trás. Risco cardiovascular, né? Então, tem muita coisa aí por trás da obesidade que o paciente ainda não sabe. E aí que tem um impacto lá na frente depois, quando deseja ser mãe. Né? Com certeza, com certeza. Bem, gostaria de falar um pouquinho agora sobre TPM. Por que ela acontece de uma forma tão exagerada em algumas mulheres? O que influencia? Primeiro, eu acho que as pessoas às vezes nem conhecem, assim, os nossos pacientes, que o ciclo tem fases, né? Sim. Ai, aquela vontade de comer doce, de matar o marido, quem estiver junto. Vamos falar um pouquinho sobre TPM? Bom, primeiro, justamente, para explicar a TPM, tem que explicar um pouquinho o ciclo menstrual, né? A gente tem o período da menstruação, em que a gente está com todos os hormônios baixinhos, e a gente começa a ter a primeira fase, que é a fase folicular, que é a fase que o folículo começa a crescer e começa a produzir estrogênio, que é o hormônio que faz o nosso bem-estar. Então, é quando a paciente fala assim que está no melhor momento do mês ali dela, que ela está mais ativa, produtiva, com maior libido. Então, é essa fase aí que o estradiol, a testosterona também aumenta um pouquinho, então vai tudo aumentando. Nós ovulamos, né, por conta desse estímulo, e nessa ovulação a gente mantém ainda o estradiol um pouco, abaixa um pouco, mas ainda mantém alto, e vem a progesterona. Progesterona, ela deixa um pouco a gente mais inchada, mais preguiçosa, aquela coisa que você fala assim, não tô... Mais calma. Tô ali, justamente, é como se o corpo falasse, já tive que ter minha relação sexual para engravidar, então agora eu vou ficar aqui tranquila. E nós temos a queda dos hormônios para menstruar. E essa queda hormonal, cada paciente sente de um jeito. Então, a TPM é justamente a percepção do corpo da mulher a essa queda hormonal. Paciente que não tolera essa queda hormonal, ela sente muito efeito. Então, tem paciente que tem a dor de cabeça, tem paciente que tem a mastalgia, que é a dor na mama. A paciente que tem a TPM, tem desde TPM leve a umas TPMs realmente exacerbadas. Então, essa queda, essa variação hormonal, que o corpo dela reage dessa forma. E aí, para tratar, o que a gente tem que fazer? Algumas mudanças, como você falou, mesmo alimentar, sim, na alimentação sono, principalmente. E se é algo que realmente está muito forte nela, a gente faz o quê? Um bloqueio de ciclo para justamente esse hormônio ficar estável. Então, entra-se com algum anticoncepcional, por exemplo, dependendo da idade, ou então uma reposição hormonal, depende, para manter ela ali estável. A gente brinca que o hormônio a gente usa para quem precisa, né? O anticoncepcional a gente usa para quem precisa. Sim. Então, nesses casos que as pacientes têm essa TPM, o benefício do hormônio é interessante. Esse bloqueio é interessante.
Sim. Então, é uma opção de tratamento pra gente. Mas existem hoje também fitoterápicos Tem muita... pra gente usar e que tem pacientes que respondem super bem. Teve uma paciente que falou assim, doutora, meu Deus, se eu soubesse, eu tava usando isso todo mês. Eu falei, pode ontem usar todo também. mês, é fitoterápico. Exato. Então, Ontem também a paciente me relatou exatamente a mesma coisa. Ela vai fazer uma cirurgia plástica, estamos trabalhando em emagrecimento e a TPM, assim, nas alturas. E eu, como uma coisa que a gente falou aqui no início do nosso episódio, a inflamação. Quanto maior é a Piora. inflamação, Inflamação pior é um são estresse crônico do corpo, Exato. né? Então, ela exacerba todos os sintomas ruins que a gente tem. Né? Acaba aumentando estrogênio, né? Sim, faz uma bagunça estrogênica. Exato. E alguns fitoterápicos que você utiliza. Eu gosto muito de usar os antioxidantes, né? A gente tem piquenogenol, o próprio óleo de borragem, óleo de linhaça, macadâmia. Tem bastante a maca coisa. peruana, às vezes, quando as pessoas estão um pouquinho mais velhas, porque aí depende, Aí né, depende, da é isso que eu ia fase, falar, dos sintomas. Cada fitoterápico vai ter uma indicação. Isso. Então, justamente, Se é se é ansiedade. uma TPM, se é uma ansiedade, se é uma baixa libido, cada uma tem uma... E tudo isso também vai depender de como que tá nos exames dela o hormônio. Isso. Porque também a gente tem que entender que fitoterápico não é mágico. Não. Tem paciente que fala assim, nossa, eu tô tomando aqui, não tá adiantando. Pode ser que não adiante, né? Às vezes a desordem hormonal dela tá tanta que o fitoterápico não vai resolver. Não vai resolver. Então, existe fitoterápicos para cada alteração e indicado para cada paciente, né? Sim. Você trabalha, a gente trabalha junto, né? Somos parceiras, isso é muito bom. Como que é essa relação, você vê, multidisciplinar para o tratamento das comorbidades? A TPM não deixa, né? TPM, enxaqueca, SOP, endometriose, diversas comorbidades aí da saúde da mulher. Porque às vezes a pessoa quer um milagre, né? Ela quer um negócio, um anticoncepcional. Vou tomar que vai resolver tudo. Não vai. Até porque isso também é outro assunto da nossa próxima pergunta. Anticoncepcional e hormônios. Essa relação do estilo de vida na melhora dos sintomas, na prevenção das doenças. Como você vê isso na sua prática clínica? E para que quem está ouvindo a gente possa entender que não adianta, né? Só uma coisa. O corpo, ele é, como eu falei, ele assim, você tem o útero ali, o ovário ali, mas você tem o coração batendo, você tem o intestino funcionando, você tem o cérebro funcionando. Então, toda intervenção que a gente faz no corpo, ela vai trazer uma repercussão, seja boa e seja ruim, e não necessariamente só naquele sistema. Então, às vezes, justamente, passa um hormônio, mas eu vou interferir no intestino dela, vou interferir na libido dela, no humor dela, então tudo muda. Se vai ter depressão, se não vai. Então, esse acompanhamento multidisciplinar, ele é importante, porque às vezes alimentos interferem no tratamento que a gente está fazendo, o sono, a atividade física. Então, eu gosto muito quando a paciente fala, doutora, eu comecei a fazer um personal, ou então um tipo de aula diferente. Porque ali dança, ele vai. né? Justamente, eu chego para ela e falo, ó. Nós precisamos de uma atividade mais aeróbica, ou então eu preciso de mais fortalecimento muscular. Então, essas integrações com o nutricionista, com o personal e com outras especialidades médicas, às vezes, né? Psicólogo, com certeza, ele faz parte ali. E é uma junção, assim, ninguém faz milagre sozinho, né? Sim. É uma junção que cada um vai ajustando a sua área, e eu acho que uma conversa entre os profissionais é interessante, porque o paciente ele é um só. Então, o tratamento que eu vou fazer para ele, é importante você saber, por exemplo, para você adequar, né? Sim, e somar as ciências, né, as forças para que a gente possa, de fato, minimizar todos os sintomas. Isso é super importante. Quando você indica o uso de anticoncepcional, quais os tipos de anticoncepcional, qual é porque isso tem os uma métodos polêmica, né? Bom, depende. Hoje, método contraceptivo, a gente vai ter vários. Vai ter um anticoncepcional oral, vai ter um anticoncepcional injetável, um anticoncepcional vaginal, que é o anel vaginal, implante, DIU, cirurgia, né, esterilizadora. Só pra isso, né? Ixi, muita coisa. Mas o que eu gosto de pontuar, assim, a gente tem que conhecer o seu paciente. Então, a gente quer saber, eu quero só método contraceptivo, eu quero só não engravidar, ela tá bem em tudo. Ou então, não, eu quero não engravidar e tratar uma TPM. Não engravidar, tratar uma endometriose. Porque isso muda, faz com que a gente mude. Se eu quero um bloqueio sistêmico, por exemplo, se eu quero justamente a ideia da TPM, é que ela não cíclica, ela não faça ondas hormonais. Aí já é um anticoncepcional sistêmico. Ah, não, eu quero só ali melhorar sangramento, melhorar a cólica e não engravidar. Um DIU,
por exemplo, hormonal. Uhum. Ou então, não quero nada de hormônio, não posso ter hormônio. Então, DIU de cobre, uma camisinha. Então, tem que conhecer o paciente para a gente poder falar sobre método contraceptivo para ele. Tem uma frase que uma professora usou assim, que eu acho bem legal, que ela fala: anticoncepcional é para quem precisa, DIU é para quem pode e camisinha é para quem tem coragem. Então, Gostei. então, assim, cada paciente é um perfil. E pra gente é um mundo de métodos contraceptivos. E é isso. A gente tem que pensar no benefício daquela medicação para o paciente. Porque ele não vai se mexer só na parte contraceptiva, ele vai mexer em mais alguma coisa. Sim. E esse mais alguma coisa é o que eu quero? É o que eu não quero? Esse ajuste fino do método contraceptivo é o que dá qualidade de vida para a mulher. Quantas mulheres você já não recebeu usando anticoncepcional oral, falando que tá cansada, que Chorando, tá inchada, deprimida, que engordou. Então, Uma por quê? série Porque de- aquele método não é o ideal para ela, né? Isso. E isso leva, inclusive, as pessoas não quererem usar. E aí acaba, né, tendo uma E acaba gestação... passando isso para o outro, né? Uhum. Assim, falar, minha vizinha usou, eu não quero usar. Sim, mas a vizinha é um corpo, você é outro. Você tem tal indicação, ela tem outra indicação. Então, essa troca de janela de informação não é legal, né? Sim, realmente, procurar um profissional do qual você se identifica, eu acho que isso é bem importante. Não existe um certo ou errado, tanto na minha ciência quanto na sua, em qualquer que existe. seja. É essa empatia, essa confiança, essa segurança. E você não ter medo, né, de perguntar, olha, qual é o melhor? Por que é melhor? Como é que vai funcionar? Qual que é o Quais indicado são, pra né, mim? os Efeitos. ônus e os bônus? Exatamente, o prós e os contras, porque Isso. não existe método perfeito. Se a paciente chegar, eu quero um método perfeito, que me faça tudo e você não tenha nenhum efeito colateral. Não Não tem. existe. Eu falo, esse método contraceptivo chama abstinência. E mesmo assim tem o Tem os efeitos ônus. colaterais. Tem os efeitos colaterais. Então, não existe método perfeito. Que bom. Então, depois a gente conversa. Eu vou gravar Pronto. um podcast só pra gente falar. A gente pode falar um por Um por dizendo um. prós e contras. Isso, Isso. inclusive, são dúvidas frequentes que as minhas pacientes e seguidoras de rede As social mulheres já colocam, falam, né? quais são as maiores dúvidas de consultório Ixi, sobre esse tem assunto? muito, né? O dia eu sei que gera uma certa confusão, qual é o melhor, como que cada um funciona. Porque DIU a gente vai ter DIU não hormonal, né? Que são os DIU de cobre com prata, e os DIUs hormonais, o Mirena, o Cailina, que são o mesmo hormônio, só que em dosagens diferentes, né? Então, justamente, elas ficam assim, qual que eu uso? Aí eu já começo perguntando o ciclo menstrual dela. Quanto tempo de fluxo, quantos dias de fluxo você tem? Você tem cólica? Você gosta ou não de menstruar? Porque tem paciente que fala, eu gosto de menstruar todo mês para saber que tá tudo certo. Então, não, odeio menstruar, faz uma sujeira lascada. Então, esses detalhes aqui a gente já fala, opa, então esse tal DIU, é tal DIU. TPM, você tem TPM, você tem dor de Tem cabeça. mulher que sangra muito, né? Inclusive, eu Tem. tive 2 casos essa semana com anemia profunda. Tem. E aí você tem que repor ferro, não é só alimentação. A alimentação é super importante. É o que eu falo, a alimentação vai te dar energia, ela vai te, né, trazer uma série Mas de benefícios. ele vai nutrientes, absorvendo mas todo tem dia hora... um pouquinho, né? Não é, às vezes a paciente ele tá numa quantidade tão baixa que esse pouquinho todo dia não é o suficiente. A gente tem que Isso. dar um choque no corpo, né? Isso. Uma paciente essa semana me perguntou assim, qual a diferença de você repor via oral ou via Injetável, intravenosa? Isso. Intramuscular, intravenosa, injetável. E aí eu falo, o quanto que eu preciso repor daquilo, porque justamente o intestino, ele vai repor todo dia um pouquinho, mas às vezes esse pouquinho ele vai demorar 3 meses, 6 meses para alcançar o nível desejado, ou às vezes nem chega no nível desejado. Então eu falo, o injetável é interessante quando eu preciso repor uma dose mais alta, e ele também é interessante quando eu preciso de uma reposição rápida. Então, tô muito cansado, Cabelo tá caindo, a a unha tá e eu quero uma quebradiça. resposta mais rápida. Né? E o humor, as meninas não associam que é TPM, é tudo TPM, mas a simples falta de ferro traz Sim. taquicardia, queda de cabelo, mau Ferro, humor, né, B12. ansiedade, o B12, a vitamina C, então repor É. os nutrientes, que aí vai lá pro básico, né, às vezes tá Sim. pensando, nossa, tem que repor hormônio, tem que colocar DIU, e é Fica só simplesmente preocupada comer com melhor isso. e fazer uma reposição adequada. Às vezes ela tá só culpando, nossa, meu cabelo tá caindo porque eu tô tomando anticoncepcional. Quando você vai ver, pode até ser uma soma do anticoncepcional, mas pode ter alguma coisa também atrelada aí, né? Isso. Ela não pensa no que ela tá comendo, mas ela pensa no anticoncepcional que ela tá tomando, né? Isso já me faz lembrar de uma pergunta, de quanto em quanto tempo ir ao ginecologista, de quanto em quanto tempo é recomendável fazer os exames? Bom, Quais exames? Já aproveitando a pergunta. Vamos lá. Depende muito de estado que a paciente está, né? Se for assim, só pensando em prevenção,
Anualmente, vai, colhe um preventivo, dependendo da idade, faz uma mamografia, as ecografias, eu gosto sempre de pedir tireoide, mama, transvaginal, abdômen total em alguns casos, né? Então, a gente faz esse rastreio, exames laboratoriais, que são exames de sangue, isso aí eu acho que uma vez por ano é o mínimo. Agora, dependendo da patologia da paciente, até mesmo do desconforto da paciente, hoje o ginecologista, ele é o médico da mulher. Então, a gente é uma porta de entrada para as outras especialidades. Então, o que foge da nossa alçada, o que foge da gente resolver, a gente vai falar, olha, isso aqui não tá legal, vou te encaminhar para um endócrino, para um cardio, para um nutrólogo, alguma coisa assim. Então, o ginecologista, dependendo do desconforto da mulher, vai às vezes 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, ela tem que se sentir bem. Eu falo, você tem que vir aqui até a gente conseguir seu equilíbrio. Depois eu te vejo uma vez por ano. Ótimo, perfeito. Bem, temos visto um aumento considerável de doenças como SOP, endometriose, né? Adenomiose, até depois do caso das famosas, né? Tá. E isso acaba levando à infertilidade. Quais são os tratamentos atuais para isso? Primeiro, né? Qual é a correlação do aumento dessas doenças? Elas têm algum gatilho, uma causa em comum, um tratamento em comum? O que você pode trazer pra gente? Claro que depois a gente vai trazer um episódio pra cada uma dessas, porque eu acho que merece. É bastante coisa. Até porque, né, quem não sabe que tá nos ouvindo, SOP é síndrome do ovário policístico. E também está sendo muito diagnosticada entre as meninas, né? Cada vez mais cedo. Sim, e tem uma relação com açúcar, assim. Tem, totalmente. Muito, né? Resistência à insulina. Por quê? Que acontece? Essas doenças são todas doenças de desordem hormonal e também que trazem uma inflamação por trás delas, né? Então, por exemplo, a endometriose, como você falou, ela é um tecido que ele está grudado fora do local de origem, que deveria estar, e isso gera uma inflamação, que vai gerar dor e infertilidade. O ovário policístico, a síndrome do ovário policístico, ela é uma desordem hormonal que gera uma inflamação sistêmica no corpo e isso também vai trazer repercussão para a infertilidade, para a qualidade de vida. Então, de comum aí, a inflamação e a desordem, elas estão aí casadinhas nessas doenças, né? Então, às vezes, justamente, vamos melhorar a vitamina D da paciente, melhora o sintoma de endometriose dela. Porque a vitamina D ela é um potente anti-inflamatório. Perfeito. Né? Um ômega 3, por exemplo, excelente anti-inflamatório. E elas são doenças inflamatórias. Então, esses diminui a carne vermelha. Eu vejo que não é, gente, não é mito, não é bobagem, é estudo científico, é prática clínica, a gente percebe. Porque não é não comer, porque isso é uma questão que eu trabalho muito no consultório, sabe, Gabi? Não pode glúten, não pode lactose, não pode nada, pode o quê? Só come água, bebe água. Bebe água e toma sol. E olha lá, né? E olha lá, porque dá câncer de pele. Olha lá que dá câncer de pele, pode usar protetor, exatamente. Mas não pode. É o que eu vou incluir para minimizar, né, ajustar toda essa inflamação. Quais os pilares, de novo, gente, vocês vão ouvir isso aqui, se tiver 200 episódios eu vou falar a mesma coisa. Água. As pessoas não bebem água. Não bebem. Aí como é que limpa o corpo? Não vai, né? Nossa aguinha tá aqui. Nossa, tá garantida. Filtra. Não dorme. Pelo menos 6 horinhas por noite. Tudo bem, tem que mamães, é o mínimo, né? Mínimo 6 horinhas. Eu falo assim, 8 é o ideal, exato. Exato. Gerenciamento do estresse. Gente, vocês não têm noção. O quanto o estresse impacta na inflamação. Sim, porque vai mexer com cortisol, com insulina, com neurotransmissores, saúde do intestino, serotonina, por aí vai. A atividade física. Nossa. São os pilares, né? Você tá falando dos pilares aí da qualidade de vida. Qualidade de vida. Que é justamente o nosso tratamento, né? Não dá pra tratar eu pegar uma dieta perfeita, toma aqui, todo o resto tá bagunçado. E hoje uma paciente falou assim, mas eu não gosto de seguir dieta. Eu não consigo seguir dieta. Eu falei, mas eu não quero que você siga uma dieta. Eu quero que você siga uma orientação alimentar. Isso. Eu quero que você saiba o que você tem que... Poxa, vou deixar de comer um carboidrato? Sinergia, né? Não vou, mas o que eu posso colocar junto com o carboidrato para quebrar aquele pico de insulina, né? Então, melhorar a carga glicêmica. Exato. Então, essas associações, eu ainda brinco, olha, eu não sei nada. Isso aí foi o que eu ouvi de tabela do consultório, mas vai na Nutri, que ela vai te explicar essas orientações. Então, não é que você não possa comer seu pãozinho. Você pode comer seu pão. Boa. Mas ninguém faz dieta.
Dificilmente, Você né? faz? Eu não. Acho que o único que Eu faz é sigo meu marido e estilo olha de lá. vida. Que dieta traz uma percepção ruim, né? Aquela De algo obrigação. restritivo, obrigação, Pesar a tem que comida, pesar né? tudo a comida. E não é isso. É. A gente fazer o básico que funciona bem feito. Pode comer arroz e É feijão. a orientação do que comer e no como comer, né? que horas comer, Que horas ciclo comer. circadiano, né, crononutrição, tem um Isso. impacto bem bacana. E sim, de verdade vai melhorar muito todas essas comorbidades aí que a gente acabou de falar, todos esses São. sintomas. Muda, gente, muda assim muito. Muda. E é coisa pequena. Você vê, São nossa, hábitos, é o que eu falo, né? Os hábitos saudáveis. Não é Uhum. aquela rotina, aquela doutrina saudável. São É. hábitos e que nos primeiros 20, 30 dias pode ser um pouco penoso, mas depois se você não faz, você sente falta. Isso, a mentalidade, né? Mudar a mentalidade É também. aquela ideia. Eu odeio fazer atividade física, por exemplo. Você começa fazendo, vai com raiva, vai brigando. Na força do ódio. Força do ódio, mas você vai. Dá um mês de atividade física, se você falta um dia, você sente que tá faltando alguma coisa. Parece Fala, que o não que tomou que tá banho, né? faltando? É, não é? Isso também cabe pra alimentação. Tô comendo bem. No dia que eu como mal, até a barriga Ixi, sente, estufa. o corpo sente, né? E aí é o Então, é a perigo das rotina. exclusões sem investigação. Que eu vejo, tira o glúten, tira a lactose. Aí, se você tiver alguma propensão para doença celíaca, né? Se tiver realmente uma hipersensibilidade, porque ele fala, não, no exame deu negativo, então eu posso comer. O corpo tá gritando, um monte de exame. Corpo doendo, cabelo caindo, não dorme Mas o direito, exame mal deu humor. negativo. Mas o exame tá negativo, não, isso é bobagem, irmãzinha, não é. Realmente tem toda uma questão investigativa e a gente usa o corpo, ele fala de tal maneira que não tem máquina, diz o ser que tá humano que vai incomodando pegar. e Ele não diz tá, o que né? tá. A gente E só eu- precisa aprender a ler ele, né? Exatamente, o que funciona para cada um, né? Então, realmente, a medicina integrativa, funcional, que leva em consideração, e eu vejo que tem até uma questão de um certo preconceito entre os colegas e a própria população que acha que ela é muito restritiva. Não é. Eu entendo que ela traz de volta o equilíbrio É isso que eu falo, na de algo que é verdade, natural. ela olha a palavra ali integral. Então, quando ele pensa em medicina integrativa, ela pensa em duas visões. Uma, que um paciente ele é um todo, não é uma coisa só, não é só Num ginecologia. sistema só, né? Não é, ele é um todo. Então, não adianta eu justamente ajustar o ovário, não ajustar o intestino, não ajustar O sono, por exemplo. Então, É. ele é um paciente, ele é integral. E outro Cuidado ponto, consigo mesmo, autocuidado. e outro ponto, integral no sentido de eu não tenho só que tratar doenças. Eu tenho que ter um atendimento integral em que eu trato doenças, em que eu promovo qualidade de vida, em que eu faço prevenção de Longevidade. doenças, longevidade. Então, a visão da integrativa são essas duas visões. E aí, quem é muito fechado ali só na especialidade acaba pro não remédio. gostando, né? Que o remédio resolve ali. Aquele negócio fica ali. naquela hora. Só que os efeitos colaterais de cada medicação. É a ideia do colesterol. Você pega teu colesterol alto, remédio. Poxa, nem É, tentou mas- atividade física, nem tentou uma alimentação, mudanças de hábitos de vida, né? A ideia do colesterol alto, por exemplo, é essa, né? Exato. É Aí tentar a gente tem tratar que de colocar formas coisa no naturais. Q10, que é pra dar uma melhorada Ajudou. no efeito Nossa, colateral, bom ácido demais. lipoico. Maravilha. Um arroz vermelho aí, né? Porra, disse, muito bom. Aí já tô entrando na parte da Nutri. Ixi, aí vai dar um podcast o dia inteiro. Essas coisas difíceis que vocês estão ouvindo aí pela primeira vez são ativos que a gente trabalha no dia a dia, no consultório, que estão na alimentação. Sim. Quando a gente fala astaxantina, quercetina, né? Acha que é um resveratrol. xingamento, né? Não, gente, frutas vermelhas, ó, deixa Pronto. um cutis maravilhosa. Eu já tô chegando aos isso. 46. Quero chegar É uma aos 90 e ir no associação, banheiro né? sozinha. Isso. Então a gente tem que associar quanto mais cores no nosso dia, bons livros, bons profissionais para nos acompanhar, bom relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor, porque você colocou esses dois pilares, eles são importantes. E esse ambiente, que aí é assunto da epigenética, que já dá outra coisa maravilhosa, né? E o que a epigenética ela é? Ela é justamente a mudança do nosso corpo, não vou dizer da nossa genética em si, né, mas das nossas células, de acordo com o nosso estilo de vida. Então, se eu cuido bem do meu corpo, ele vai ter uma genética saudável. Se eu não cuido do meu corpo, se eu largo de mão, ele vai ter uma genética ruim. Isso repercute não só para mim, como para os meus filhos. Né? Não só por hábitos, mas o espermatozoide, o óvulo. Então, é um conjunto. Né? Sim, com certeza. Bem, para finalizar este episódio, que com certeza você vai voltar aqui várias outras vezes. Temos muitos assuntos. Muitos assuntos, nossa. Reposição hormonal.
Pronto. Ah, o tal do chip da beleza, ajuda no emagrecimento, não ajuda. Claro. Para quem é a reposição hormonal, como que é feita, é sintética, é bioidêntica, enfim, traz um pouquinho desse cenário do que a gente está vivendo hoje, que no próximo episódio a gente vai falar praticamente só sobre isso. Só sobre reposição hormonal. Bom, reposição hormonal, o próprio nome já diz, é para repor o que está faltando. Então, a reposição hormonal clássica, ela é geralmente naquela mulher que está na transição menopausal ou menopausa, que já tem uma queda dos hormônios, e a gente vai e repõe a níveis fisiológicos, a níveis normais do corpo. É literalmente repor o que está faltando. E a ideia é justamente repor com o próprio hormônio que o corpo produz. Então, os hormônios, eles são chamados, né, bioidênticos, isomoleculares, que eles são moléculas que são semelhantes ao que o nosso corpo produz. Existem hoje hormônios sintéticos, geralmente são os dos anticoncepcionais, a maioria deles, e que ele não traz a prevenção que o hormônio natural traz, né? Então, uma coisa é eu querer tratar a doença, ponto, o sintoma, o calorão, a irritabilidade. Tanto o sintético quanto o natural eles vão tratar. Mas eu também quero prevenir doenças cardiovasculares, osteoporose. E aí entra os hormônios naturais. Esse sim tem esse efeito de prevenção. Né? Então, e hoje também nós usamos alguns hormônios para algumas doenças. Então, uma endometriose, uma adenomiose, a própria TPM, como você falou, uma TPM que chega a ser disfuncional, um fluxo menstrual, uma miomatose muito exacerbada, e aí a gente usa alguns hormônios para fazer esse bloqueio. Então, e aí que veio... Aí ó, as pessoas pensam que vai fazer reposição e vai todo mundo ter câncer. Não. Né? E não é assim, não é né? assim, não. Graças a Deus, Antigamente era assim porque se usavam outros hormônios, justamente esses hormônios sintéticos, né? A reposição hormonal começou com a reposição de hormônio equino, de éguas. Então, que é um hormônio que não tem nada a ver com o nosso corpo. E aí, sim, eles tinham um poder cancerígeno muito alto, diferente dos hormônios de hoje, né? Então, a reposição mudou muito e cada vez que a gente estuda mais, a gente vê o quanto ele é importante. Então, eu brinco no meu consultório. Paciente na menopausa, ela quer entrar no meu consultório, ela vai receber uma reposição hormonal, seja pelo tratamento dos sintomas, seja para prevenção de doença. A menos que ela tenha alguma contraindicação, porque existem contraindicações para reposição hormonal. Então, se não for isso, ela sai com um hormôniozinho ali prescrito, pensando em qualidade de vida, em longevidade. Como você falou, eu quero estar com 70, 80 anos, em pé, correndo atrás dos netos. Sim, né? com certeza. Porque a gente tem que a pensar no longevidade agora. feminina, né? Hoje, e aos pra 50 frente. anos, nós estamos muito jovens. Com certeza, né? estamos aí. Diferente lá das nossas mães, Eu acho que os 50 são os avós. novos 30, né? Não são nem os novos 40, são os novos 30. Exato, Né? estamos criativas, com muita experiência, maduras, mais tranquilas. Pelo menos é o que eu percebo. Um conhecimento, na minha um evolução. autoconhecimento Um muito maior, autoconhecimento né? importante. Sim, com certeza. Bem, para finalizar este episódio, eu gostaria que você trouxesse uma pérola, assim, que resume todo esse episódio hoje, um recado para nossa audiência sobre saúde da mulher. Bom, primeiro de tudo, a mulher precisa cuidar dela, né? Ela precisa cuidar da saúde, do corpo. Não é só essa ideia de, vou no ginecologista colher preventivo. Gente, preventivo é um dos exames que a gente faz. Importantíssimo, claro, mas ele é um dos. Então, a mulher, ela precisa deixar dessa visão de vou colher um preventivo. Vou avaliar como está meu corpo e não se sentir constrangida de querer ir ao ginecologista antes para falar de outros problemas, né? O ginecologista é o médico da mulher, ele é o clínico da mulher. Então, falar da TPM, da depressão, da ansiedade, do aumento de peso, isso tudo a gente trata, a gente acompanha, a gente ajuda, nem que seja para indicar, nem que seja para sentar numa mesa e a gente conversar, firulas e o ginecologista, ele é isso. Ele é o médico da mulher, que está ali para apoiar e para ajudar a mulher em tudo. Então, essa ideia de vou marcar para o meu preventivo, esqueça o preventivo, deixa que o médico lembra que ele lá na hora colhe. Vou marcar, cuidar da minha saúde. Não quero só engravidar. Até hoje a gente tem tido informações, né, de como é que eu vou dizer?
como cuidar do corpo para uma gestação. Então, como que a gente conversou no início, é uma reposição de vitaminas, é aprender esses pilares da qualidade de vida. Não tem problema você não saber qual atividade física fazer, como comer, Como se tá dormindo bem ou não é não. tão simples assim como a gente Não pensa. é, não A gente é pensa, só faz a marmita. Não é bem assim. Não, a paciente fala, doutora, como é que eu como? Eu falo, não sei, vai na Nutri, porque eu também não sei qual associação Segue que você a vai Nutri fazer. lá no Instagram, no YouTube, aqui no podcast E é uma agora. excelente, assim, não vou dizer fonte de pesquisa, mas é uma excelente forma de conhecimento, né? Sim. Porque se você segue profissionais sérios, que estudam, que tudo você tem ali, você tem uma informação de uma forma reduzida e porque você precisa saber. Sim, Aqueles mas artigos nunca, gigantes. já fica um alerta também, né, Gabi, que você me trouxe esse conteúdo aí. Gente, nunca um conteúdo de rede social Nunca. vai É um ser tratamento. pra você um tratamento. Nunca. É uma informação geral. Isso, Informação geral que você pode discutir com o seu médico ou com o seu nutricionista. É uma informação geral. exatamente. Aquele momento que a gente senta ali 1 hora em média, 1 hora e meia. Não é à às vezes toa, até né? 2. Ai. Não é à toa, às vezes até 2, né? Pra olhar os exames, pra entender o que cada pessoa precisa, porque eu sou eu, a Gabi é a Gabi. São corpos diferentes, a Fábia, necessidades cada diferentes. uma tem sua fase, sua necessidade. Então, esse momento do acompanhamento individualizado, ele é super mega importante. Certeza. E as mulheres, graças a Deus, né, e graças ao universo, enfim, há muito conhecimento. E a gente, né, que tira, a doutora Gabi acabou de sair de uma cirurgia, veio aqui gravar o podcast pra gente. Tá um pouquinho Nossa, bagunçado. muito feliz e honrado por receber você aqui. Agora conta, qual é o segredo para a longevidade feminina? É a uma junção, né? pergunta. É uma junção, mas eu acho que a partir do autocuidado e do acompanhamento certo, a gente vai... São os pilares. A gente tem que ajustar todos os pilares. O segredo da longevidade é deixar os pilares alinhados. Então, sono, atividade física, alimentação, a parte emocional, a parte de relacionamento social. Tem muita gente que esquece, ainda mais nesse mundo hoje muito moderno, muito computador. Sabe tomar um café, né, doutora? Não é? Tomar Ver café, gente, tomar um chá, conversar, rir, sair, né? conversar. Essa parte é muito importante. E a parte de ajustes hormonais, vitamínicos, que aí vai de um bom profissional saber o que está fazendo. Com certeza. Olha, o bate-papo foi uma delícia. Eu gostei, não sei vocês. Se você gostou de estar aqui com a gente, Com Gabi, certeza, vai voltar. na hora que você quiser, só chamar que eu tô aqui. Maravilha. Muito obrigada. Obrigada. Fala pra gente como é que as pessoas que querem ter o seu acompanhamento podem te encontrar. Assim, pode primeiramente me encontrar nas redes sociais, né? O Instagram é @doutora Gabriela Laboisieri, mas também depois a gente pode deixar o contatozinho da clínica embaixo, tudo certinho. Perfeito. É isso, gente. Hoje falamos assim, panorama da saúde da mulher. Nos próximos episódios, a gente vai destrinchar um pouquinho mais cada assunto. Tem muita coisa, Ixi, né? tem muita um coisa pra mundo. gente trabalhar, tem um mundo aí, Isso aqui né? foi um resumo do que é Do ginecologia, assim, né? Exatamente. A gente, em outro momento, traz algumas dietas, algumas coisas assim, um pouco mais específicas. A gente está começando esse canal. Teremos muitos outros episódios. Eu espero que você tenha curtido, assim como eu curti. Foi um bate-papo maravilhoso. E deixa aqui nos comentários, em algum lugar aí, deixa pra gente, olha, fala sobre o assunto tal, eu estou com essa dúvida. Dê ideias, né? O conteúdo, o canal foi feito pra você. Pra gente também aprender bastante, né? Uma vez que você pergunta, a gente vai lá, olha artigo científico, conversa um com a outra, a vivência de consultório. A gente também traz tem constante aprendizado, né? A gente... Sim, nada é pra sempre. uma coisa nova. Não, e tudo muda, né? A medicina muda demais, é muito rápida. Então, semana que vem já surge um novo artigo falando outra coisa. Surge um novo medicamento, um novo Lá estamos nós lendo, né? Lá estamos nós lendo e os maridos e os filhos lá segurando que a gente é louca dos estudos, né? Uma horinha aqui, uma horinha, daqui a pouco eu volto. Verdade. Então é isso, gente. Espero vocês no nosso próximo episódio, que a gente vai falar sobre cirurgia plástica, nutrição estética. Até breve. Tchau, tchau.